Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo essa aula, mas tudo bem. A gente vai fazer novamente uma recapitulação, né, de aulas passadas, mas que é uma matéria que vocês irão ver durante toda a vida de vocês enquanto professores, né, e enquanto alunos do curso normal, tá? Pelo menos na área de educação física e psicomotricidade. Então, a gente vai falar um pouquinho de psicomotricidade, que é a ciência que tem por objeto de estudo o homem e seu movimento em relação ao seu redor. É um meio preventivo também de déficits na aprendizagem e também no desenvolvimento motor, além de auxiliar na construção de sua personalidade afetiva e organiza o cognitivo da criança. Ai, eu tô meio ruim para ler hoje, hein, gente? Ah, a língua tá meio... Mas tudo bem, vamos lá, né? A psicomotricidade, ela se ocupa de um sujeito que fala através do seu corpo, né? Suas posturas, seus movimentos, seus gestos, seu tono muscular, seu eixo corporal. A psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento, crianças. Então, em que essa relação com o mundo e que essas sensações, por exemplo, uma criança na sala de aula, né? Você consegue observar entre seus alunos, se tiver aquele aluno com algum problema, se ele de repente tomou uma surra em casa e chega meio amuado, você vai ver isso tudo expresso no corpo dele, tá? E você vai poder atuar de alguma maneira para poder ajudar essa criança a passar por essa situação, né? Claro, óbvio, se você vê a criança machucada, né, aí você tem que tomar outras atitudes, né? Você vai ter que chamar esses pais, saber o que está acontecendo, ou até mesmo levar esse caso para a direção da escola, para a escola ver se vai entrar com relação com uma denúncia no conselho tutelar. Então, isso aqui é um exemplo que eu dei, mas vamos voltar lá para a psicomotricidade, né? Ligados às coisas do mundo externo. Então, a psicomotricidade, ela não só vai ver o menino, né, em seu desenvolvimento. Gente, a minha unha tá preta, não observa isso não, porque eu botei remédio na galinha ontem. Não sei se dá para vocês verem. Tá toda roxa. Bom, observa a criança, essa relação que tem do movimento da criança com relação ao mundo, com relação ao objeto. Ela começa a desenvolver. Imagina o bebê, né? Quando ele começa a se movimentar, a se mexer na cama, porque ele começa com essa coisinha primeiro da cabeça, né? Esse tônus muscular começa a ficar mais amadurecido, até ele começar a conseguir rolar, e ele começa já a pegar os objetos, mas ele ainda não tem esse movimento ainda maduro, né? Preparado do movimento fino dos dedos, e isso ele vai alcançando conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai evoluindo, tá bom? Então, essa relação da criança com o meio externo, do seu corpo, né, com o mundo, a gente vai estudar através da psicomotricidade e através da ciência da educação física também. Então, vamos lá. Com relação à educação infantil, a psicomotricidade estará para promover situações de estimular a criança com jogos corporais, a fim de que as fantasias, as viagens, né, criativas que ela faz, tipo, se você pedir uma criança assim, digamos que você está com a turma do pré-escolar, aí você vai assim, vamos brincar hoje de ir à lua, vamos pegar um foguete e vamos para a lua. Aí as crianças, na mesma hora, se você colocar elas num espaço aonde ela vai ter acesso, né, a objetos, tipo um pedaço de madeira no chão, uma bola, né, um cabo de vassoura. As crianças, vocês acham que elas vão pegar a bola para fingir que estão com foguete? Não, porque por mais que elas nunca tenham visto um foguete, né, assim, ao vivo, elas já têm noção de que o foguete, ele tem aquela forma cilíndrica indo para cima. Então, gente, provavelmente, né, é muito certo de que elas vão pegar um pedaço de pau, essa madeira ou cabo de vassoura, para fingir, né, que aquilo ali é um foguete. E quando ela pega esse foguete, você pode brincar com ela. Agora, vamos à Lua, né?
e ela vai voar, e vai a criança falar assim, ah, mas o foguete tem asas, ele bate, essa asa bate? Não, então vocês vão poder explorar esse mundo com a criança, tá? E quando chegar na Lua, você vai perguntar para ela, o que que tem na Lua? Ela pode dizer que tem macaco, que tem leão, né? Então você não vai bater de frente com ela e dizer assim, não, mas na Lua não tem isso. Não, você vai estimular para que ela possa desenvolver ainda mais a sua criatividade, né? E a sua percepção de mundo e do que está ao redor dela, tá legal? Então vamos continuar aqui. Vamos passar. Organização do cognitivo acontece através de execução de atividades onde trabalham desde o andar, o pular, até mesmo o colorir. A psicomotricidade pode ser utilizada para favorecer o desenvolvimento físico quanto psicológico das crianças. Então, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Que o trabalho do professor é de estimular, né, essa criatividade, essa coisa de ela se desenvolver, de ela crescer, de ela pensar, tá bom? Então, estruturas psicomotoras de base, que a gente fez muita brincadeira, o pessoal do terceiro ano, né? Segundo ano, poxa vida, infelizmente, as nossas aulas online, né, está nos impossibilitando de a gente fazer as brincadeiras e vocês aprenderem essa coisa das estruturas psicomotoras de base através das nossas aulas práticas. Mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que continuar. Então, vamos através da web, através da internet, fazer pesquisas de brincadeiras, de jogos, de histórias que a gente... Ah, mas uma história infantil a gente pode dar atividade física, né? Com locomoção, com manipulação, com equilibração. Claro que sim. Nós podemos usar a história infantil e dentro dela pedir às crianças para fazer esses movimentos dentro da nossa sala de aula, né? Ah, e os professores que estão dando aula online agora? Como é que eles vão fazer isso? Se eles dão aula online, assim como eu estou aqui falando com vocês, né? Os professores também vão falar com eles e vão contar a historinha para eles e eles vão fazer isso lá da casa deles, né? Escutando o que o professor está pedindo, escutando a história que o professor está contando, tá bom? Então, vamos lá. A unidade básica do movimento, que abrange a capacidade de equilíbrio e assegura as posições estáticas, né, aquelas paradas, são as estruturas psicomotoras. As estruturas psicomotoras definidas como básicas são locomoção, né, manipulação e equilibração, né, que interage com a organização, espaço, tempo, né? Espaço temporal. As coordenações finas e amplas. As coordenação óculo segmentar, no caso, né? Ó, meu olho, meu segmento. E o equilíbrio. Opa, e o equilíbrio. A lateralidade, no caso, direita, esquerda, né? E o ritmo. E o relaxamento. Hoje eu tô meia boba, não sei. Eu tô tentando descontrair, porque nossas aulas estão ficando meia monótona e meia chata. E eu quero vocês aqui com a gente, né? Vocês assistindo às aulas, vocês fazendo os trabalhos, porque nós precisamos disso. E vocês precisam mais ainda disso. Porque, gente, o mundo está mudando. As aulas online hoje, tudo bem, elas entraram assim, de supetão na nossa vida, né? A gente parou numa sexta e na segunda-feira a gente já tinha que estar trabalhando com aulas online. Assim como vocês, para nós também foi tudo novo, tudo muito difícil, né? Não é só vocês que têm muito trabalho, nós também temos muito trabalho, porque temos que preparar as aulas para vocês, além de termos que preparar todas essas aulas, né, de formas mais criativas, né? A gente ainda tem que corrigir trabalhos de vocês de um por um. Quando eu peço um vídeo para vocês, me dá trabalho, gente. Eu tenho que assistir todos os vídeos um por um, avaliar se realmente aquele vídeo foi feito daquele jeito que eu pedi, né? Se respeitou as coisas que eu pedi para ter lá dentro do vídeo. Então, tem que fazer várias avaliações e ver se o aluno merece aquela nota toda.
A maioria das vezes eu dou, até mesmo que o aluno não tenha feito tudo de acordo com o que eu pedi, mas o trabalho que ele teve, né, de pelo menos tentar fazer, né, eu vou lá e dou a nota para ele. A não ser que ele pegue uma coisa já gravada da internet, que não foi ele que fez, e coloque lá. Aí eu falo assim, poxa vida, ele nem tentou gravar em cima ou fazer uma modificação, né? É como pegar um texto, copiar e colar sem ler nem o que está escrito. Aí é meio difícil, a gente já tem que avaliar mais para baixo. As notas de vocês eu já estou somando, tá? Do segundo ano da educação física já está pronta, já estou no terceiro ano, vou pegar do segundo ano de psicomotricidade para fazer também. Estou para viajar esse final de semana, acho que é por isso que eu estou mais alegre. Comprei umas terras, comprei uns sítios, estou ficando rica. Não estou não. Comprei umas terras em Angra. O pessoal do primeiro ano, segundo ano, pode ter a chance de ir lá comigo, conhecer. Né? Terceiro ano está se formando e essas aulas online vai até o final do ano, vai ser mais difícil. E a gente continua nessa quarentena, né? Esqueci o que eu estava falando. Bom, vamos voltar então para a aula, que eu vou entrar de novo. Ah, sim, estava falando das avaliações, né? Então, os alunos do terceiro ano, segundo ano, eu estou fazendo a somatória. Como eu vou viajar nesse final de semana, eu não vou parar de corrigir, não. Vou levar meu material de estudos para lá, tá? E vou até pedir a minha prima, que é uma pessoa inteligentíssima, para me ajudar a somar as notas de vocês, que vai ser mais rápido, porque eu peço meu marido e o danadinho não me ajuda. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Quer, não quer, não quer, não quer. Não posso obrigar. Então, vamos continuar. Todo movimento voluntário envolve um elemento de percepção. Como tal, o desenvolvimento motor está intimamente associado ao funcionamento perceptivo motor. Perceptivo motor, a palavra já está dizendo, ó, de percepção, de perceber, né? Eu estou percebendo um som lá das minhas galinhas lá no fundo, do meu cachorro comendo a ração dele, né? Mas perceptivo motor, aí já vem do movimento, né? Então vamos continuar. Desde o momento do nascimento, as crianças começam a aprender como interagir com o seu ambiente. Esta interação é um processo perceptivo e também motor. Porque antes da criança falar, né, antes do ser humano, até mesmo lá na época das cavernas, né, de aprender a falar, a se comunicar, ele usava o movimento, os gestos já estavam presentes na vida dele. E na vida da criança? Primeiro ela começa percebendo as coisas do ambiente, né? O som da voz da mãe dela, né? O cheiro que ela começa a aprender a sentir. Ela começa a perceber texturas, que um é mais mole, outro é mais duro, tá? E com isso aí ela vai desenvolvendo também essa capacidade motora. Então ela começa a se comunicar primeiro com a sua mãe, com seus pais, através do movimento, né? De esticar um braço, de fazer assim com a mãozinha. Então vamos continuar. A percepção entra em funcionamento quando o impulso sensorial é monitorado e interceptado. O movimento tem demonstrado ser condição suficiente, mas não necessária para o desenvolvimento de habilidades perceptivos visuais. Porém, o nível das habilidades perceptivos visuais vai afetar os níveis de desenvolvimento das habilidades motoras. Às vezes, só a gente vê os exemplos de pessoas que não têm a visão, né? Elas demoram um pouquinho mais para aprender determinadas coisas, mas elas vão fazer isso tudo através do tato. Então, dessa habilidade de sentir, né? De perceber as coisas, de perceber o mundo através do toque de suas mãos, né? De seu corpo. Percepção e aprendizagem. Sensações. Recebimento de estímulos do meio externo,
Sensação origina-se do latim ter ou experimentar pelos sentidos. Podem ser divididas em interoceptivas, que nos dão os sinais do meio interno, do meio do organismo e asseguram a regulação das necessidades elementares. Mantém estreita ligação com os estados emocionais. São elas que expressam a fome, o bem-estar, o mal-estar, estados de tensão e satisfação. Então, interoceptivas. Entenderam, gente? Esses exemplos são bem claros aqui, né? Que aí eu estou falando mais do meu organismo, daquela coisa interna, das minhas necessidades elementares, que é a criança, o bebê. Ele, quando sente fome, né? Ele chora, né? Ele sente sede, ele também chora, ele mostra esse mal-estar, às vezes na expressãozinha do seu rosto, né? E nós, como adultos, a mesma coisa, a gente chora quando está com fome. Eu choro. Mentira, eu fico braba se passar da hora de comer. Porque são sensações que a gente sente e a gente começa a exteriorizar elas, tá? Proprioceptivas nos dão informações sobre a posição do corpo no espaço e sobre as posturas, garantindo a regulação dos movimentos. Estão ligadas aos receptores periféricos, músculos e articulações, canais semicirculares que informam as mudanças da posição do corpo no espaço. Então, proprioceptivas, vamos de novo, nos dão informações sobre a posição do corpo no espaço e sobre as posturas, garantindo a regulação dos movimentos. Exemplo, se eu vejo um Cristo Redentor, vocês não vão ver por causa da câmera que não vai pegar tudo, né? Eu posso fazer esse movimento igual ao do Cristo, porque eu já conheço, né? Que a gente vai ver até lá na frente com uma outra palavra, essa mesma situação. Exemplo também, se eu pedir um atleta que faz aquelas posições de botar, de fazer giros no ar, né? Então, está ligado a isso. Estereoceptivas nos dão os sinais vindos do mundo exterior, criam a base do comportamento consciente. As sensações oriundas dos receptores vestibulares estão ligadas à visão. Aí, no caso, eu preciso ver para fazer igual. Eu posso fazer, como eu disse lá anteriormente, a posição do Cristo Redentor, sem precisar estar vendo ele, porque eu já vi. Eu sei como está a posição do Cristo Redentor. Mas se eu pego uma criança que ela nunca viu, né, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e eu pedir para ela, faz igual o Cristo Redentor, a posição do Cristo Redentor, elas vão saber fazer? Não, porque aí ela precisa, essa coisa do estereoceptivo precisa estar ligada à visão dela, não é? Entenderam? Beleza? Então tá, então vamos passar. Percepção, vem do latim percepiere e apoderar-se, movimento de colher. As percepções surgem a partir das diferentes sensações, né? Aquela coisa da gente sentir um medo, né? Escutar um barulho, tomar um susto, então por aí vai. A percepção do cheiro, vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar disso. Percepção e aprendizagem. Quanto melhor a capacidade do indivíduo em organizar suas sensações, preparando-as para serem interpretadas melhor, a capacidade do indivíduo de aprender a partir da sua comunicação com o meio ambiente. Fases do processo perceptivo. Classificação, distribuir por classes. Identificação, descrever, fornecer informações específicas. Avaliação, o fato novo é comparado com os valores individuais do perceptor. Ação, o que fazer e ou como comportar-se com relação ao fato novo. Então, vocês viram que o processo perceptivo, ele passa pela gente de várias maneiras, né? Na classificação, distribuir por classes, o que aquilo ali
aquela percepção está me trazendo, né? Identificação daquela percepção, daquilo que eu percebi no ambiente. Eu vou avaliar, né, se aquilo está sendo bom, está sendo ruim, aquela percepção para mim, que a gente vai ver com outros exemplos, a gente vai encaixando isso tudinho aí. E a ação, o que fazer, né? Como se comportar aquele fato novo, aquela coisa ali, tá bom? Ou o que eu senti, o que eu vi, o que eu percebi no ambiente, assim, né? Teve uma vez que a minha irmã estava falando assim, minha mãe brigou com ela, a gente criança, ela falou assim, foi lá pro fundo do quintal, sentou numa pedra embaixo de uma laranjeira e ficou assim, ah, Deus, a minha mãe brigou comigo, eu não fiz nada, eu também não quero mais viver nesse mundo não, eu quero morrer, Deus. Aí de repente ela olhou pro lado, ela percebeu, ela sentiu, ela teve aquele pressentimento. Quando ela olhou para o lado, tinha uma cobra ao lado dela. Ela levantou bem devagarzinho e foi falando, quero morrer não, Deus, quero morrer não, Deus, quero morrer não. Então, ela teve um pressentimento, ela olhou para o lado, ela percebeu a cobra, ela identificou aquilo ali como perigo para ela. Então, ela avaliou como ela deveria se mover, ela levantou devagar a ação que ela teve, aquele fato, ela levantou devagar e depois que ela conseguiu levantar, ela correu. E ao mesmo tempo pedindo para Deus, se arrependeu de pedir para Deus para morrer. Continuando. Processo de organização e interpretação dos estímulos que são obtidos por meio dos órgãos dos sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. Então, a gente vai ver todas essas percepções aqui daqui para frente, tá? Auditiva, percepção auditiva. Identificação auditiva, atenção auditiva, memória auditiva e área temporal do cérebro, né? Que é responsável pela discriminação auditiva. Identificação auditiva. Quando eu consigo identificar, por exemplo, o som de uma colher batendo num prato, o som de uma colher batendo numa panela. Eu consigo fazer essa discriminação, né? Atenção auditiva é o que muitas das vezes o professor ele tem que usar com seu tom de voz para chamar a atenção do aluno, né? Ou algumas músicas, algumas histórias, alguns sons, umas trovoadas, né? Aquelas coisas que a gente inclui às vezes nas historinhas para poder chamar a atenção do aluno, para que o aluno perceba naqueles sons, né, através da sua audição, que aquilo é importante, ele está ali, ó, na atenção. E memória auditiva. O que é a memória auditiva? Eu escuto uma música que me faz lembrar de alguém, o som de alguma coisa que vai me despertar um sentimento. Então, são memórias que às vezes a gente tem. O som do A, E, I, O, U, quando a gente aprende, né, são memórias auditivas depois que fica também. Quando o professor fala, conta uma história para ele vai ligar o som da letra A àquela historinha que o professor contou, né? Então, se ele vê uma abelha, ele vai lembrar da letra A, vai lembrar da historinha e por aí vai. Então, a gente tem que trabalhar com essas memórias auditivas do aluno, até mesmo para vários sons diferentes também, tá? Som grave, som agudo, som forte, som fraco, tá bom? Visual, percepção visual, identificação, organização e interpretação dos estímulos sensoriais captados pela visão. Então, quando a gente tem a visão, que é um dom, né, maravilhoso que Deus nos deu, é fantástico, né? Que através dela a gente aprende muita coisa. A visão é o canal mais importante na comunicação com o meio exterior, que eu acabei de falar para vocês. Figura, fundo e memória visual. Figura, fundo. Digamos, uma pessoa que ela tem um problema de visual, né? De ter essa coisa de saber distinguir uma figura do seu fundo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. É uma pessoa que tem problema de visão.
ela não vai ter a noção, essa percepção visual, se ela for atravessar uma rua e vem um carro, ela não tem, às vezes, essa percepção de distância desse carro com relação a ela. Às vezes o carro já está em cima dela e ela não sabe disso, entendeu? Muitas das vezes isso acontece com quem tinha problemas, tipo, não enxergava, era cego, né? Aí recebe uma córnea. Então, ele vai ter que treinar, saber enxergar, porque ele ainda não tem essa coisa da profundidade, essa coisa, né, isso aqui tem lados, entendeu, gente? Ele vai ter que aprender a enxergar o mundo também, tá? Ele corre perigo ao atravessar uma rua. E memória visual. Não preciso nem dizer que a própria palavra já diz, memória, né? É aquilo que eu vi, que eu guardei, né? E que se eu ver novamente, eu sei o que aquilo é. Assim como a gente tem a estátua do Cristo Redentor na cabeça, para quem já viu, né? A criança, ela fica com essas memórias visuais quando a gente começa a ensinar elas a alfabetização, a letra A, a letra B, o babebi bobu, né? E por isso a gente usa, às vezes, outras coisas para poder estimular para que ela grave, né, aquela letrinha. Quando a gente usa desenhos, a gente usa historinhas, justamente para trabalhar essa coisa da memória, para que a criança vá lá nesse cantinho que a gente tem no cérebro, né, na nossa cabeça, para puxar acho que é no tálamo, né, para puxar essa memória aí, tá bom? Então, sempre que ela ver a letrinha A ou ela ver um desenho, ela vai lembrar do som também daquela palavra, que aí vai lá na memória também auditiva e tudo, tá tudo interligado no nosso corpo. Tátil é a primeira percepção a ser desenvolvida no ventre materno. Então, a criança já dentro do corpinho da sua mãe, ela já começa essa coisa do tato, que ela já começa a chutar, a empurrar, né? A colocar o dedinho na boca, a se tocar mesmo, tá bom? Percepção de variações de pressão, de temperatura, de peso, olha o que ela sente, isso tudo dentro do ventre, né? Percepção de seco, úmido e molhado, isso aí ela vai ter quando ela sair do ventre, né? E percepção dos objetos, formas e texturas, que é quando a gente começa a ensinar a ela, quando bebezinho, vocês já devem terem feito, quem ainda não fez, né? Aquele livrinho, acho que teve uma professora que já pediu, que ela pede vocês para fazer um livrinho cheio de texturas, né? Onde tem macio, tem duro, tem áspero, tem liso, né? Tem coisinhas para ela pegar e montar. Então, são exemplos de percepções táteis. Isso sem o auxílio da visão, né? Olfativa e gustativa. As aulas, as brincadeiras que a gente prepara para as crianças, né, quando vai trabalhar os 5 sentidos, eu acho que esse é o momento que as crianças mais gostam, onde elas começam a experimentar sabores, né? Não muito quando você dá o azedo e o amargo para ela, né? Mas os doces, os salgados, e as crianças gostam. Você tem que fazer isso com a criança de olhos fechados, que é mais legal, tá? E botar algumas coisas que já seja do conhecimento delas, para que elas possam distinguir, né? Saber o que ela está experimentando ali. Tá? Não adianta botar coisas que a criança nunca comeu e perguntar, porque ela não vai saber dizer para você, né? Então, vamos lá. Capacidade de distinguir odores. Então, sentir cheiro, né? O cheiro do café, o cheiro do bolo, o cheiro do... que mais, gente? Alguém pode dizer? Isso aí, cheiro disso aí. E discriminação dos sabores que eu falei para vocês. Então, é o órgão do sentido menos evoluído no homem em relação aos animais. Isso quer dizer que as nossas papilas gustativas, né, são menos do que os dos animais. Acho que os animais, eles sentem mais, né? Porque está dizendo aqui que a gente é menos evoluído. Então, o homem sente menos gostos, os animais sentem mais. Vai ver que é por isso que eles comem melhor do que a gente come qualquer porcaria. Percepção espacial. É a percepção de 2 ou mais objetos entre si. Posição e direção espacial,
semelhança e diferença. Bom, gente, espaço, percepção espacial é essa coisa que a gente tem do espaço, que a gente está, né? É eu saber que, de repente, esse objeto pode estar entre esse marca-texto amarelo e esta caneta. Vocês estão vendo? Eu não sei onde está, porque eu não estou vendo a câmera, tá? Então, se eu pedir para botar depois do marca-texto, ou dizer aonde está. Ah, professora, ele está, se for da esquerda para a direita, né? Está depois do marca-texto. Isso no meu caso aqui, estou falando com vocês, tá, gente? Ensino médio, né? Para as crianças a gente não vai fazer assim. Para as crianças, a gente vai fazer o quê? Ou a gente pegar objetos dentro da sala de aula, pedir para elas arrumarem, para elas organizarem, né? A gente começa a trabalhar até cores, tamanhos, já começa aí pelas organizações espaciais, tá? Pelos grupos de objetos, né? A posição, se é em cima, se é embaixo, né? Se é ao lado, se é à frente, se é atrás. A gente pode fazer várias brincadeiras onde as crianças se movimentam, né? Se eu criar uma brincadeira aqui agora, quer ver? Eu posso desenhar no pátio círculos aonde aqui eu digo que ela tem que estar dentro, nesse círculo do bambolê vermelho. No bambolê vermelho ela tem que estar dentro. No bambolê amarelo ela tem que estar abaixada. No bambolê azul ela tem que correr e colocar alguma coisa dentro dele, não é ela, né? No bambolê preto, ela tem que estar deitada. Então, a gente bota a criança em várias situações de posicionamento, né? E também aquela coisa que eu falei com vocês, de agrupar, né? Por semelhança, por diferença. Isso dentro da sala de aula, onde ela formar grupos de coisas, né? Ah, vamos fazer aqui só lápis preto, lápis amarelo, lápis azul, do maior para o menor, e por aí vai. E a gente cria uma infinidade de aprendizagem para elas com jogos e brincadeiras, tá? Para trabalhar a orientação espacial, que não é a mais difícil. Porém, precisa ser muito trabalhado, senão a criança ela começa a apresentar problemas na hora de escrever, né? Numa folha, ela escreve fora da margem. Tenho certeza que ainda tenho alunos até hoje que quando ele copia, chegando no final da linha, ou ele vai diminuindo, né, o espaço entre as palavras na frase para poder caber tudo naquela linha, ou quando chega no final da linha, né, ele não respeita aquela linha da margem, ele passa da linha da margem, vai escrevendo de lado para poder, né, acabar de escrever aquela frase ali, ou ele escreve pequenininho para poder caber tudo ali, ou ele vai escrevendo para baixo. Quer dizer, ele não respeita, ele não tem essa coisa da percepção espacial. Às vezes ele não sabe que ele pode botar um tracinho se a palavra não terminou, né? Ele vai separar a sílaba daquela palavra ali no final daquela margem e passar para a linha de baixo. Ou então parar naquela frase ali quando chegar ao final da linha e colocar o restante da frase embaixo. Se a criança não aprender bem, trabalhar bem a percepção espacial, ela tem essas dificuldades, além de apresentar outros problemas, que é posicionamento de letras, né? Do P, do D, do Q, né? Do U com o N, ela começa a apresentar problemas de reconhecimento e de escrita, tá? Geralmente, quando a criança começa a escrever a coordenação motora, fazer a coordenação motora né, para poder afinar a escrita, ela às vezes escreve a letra E, né, para baixo, ela não consegue escrever ainda para cima, o 3 ela faz ao contrário, né? O E ela faz ao contrário, se é maiúsculo, mas isso tudo são coisas que a gente vai trabalhando com as orientações espaciais, com as brincadeiras, né? Com os jogos, que isso vai amadurecendo, vai aprendendo rapidinho, tá? Se for bem trabalhado, rapidamente ela conserta isso aí. Então, a percepção motora, a interação de todas as percepções com as atividades do corpo, posição do corpo, deslocamento no espaço. O treino desta percepção envolve diferentes habilidades e capacidades motoras, verbalizando e questionando quais as partes do corpo estão se interagindo. Aí a gente pode trabalhar o esquema corporal, a gente pode trabalhar a coordenação motora fina, né? A gente pode trabalhar a coordenação motora ampla e por aí vai. Processamento da informação,
tempo e velocidade de reação, né? Aquela coisa de a gente receber um estímulo, nossos órgãos sensoriais, meu ouvido, meus olhos, né? Meu nariz, meu olfato, minha boca com meu paladar, minha pele com o meu tato, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, eu recebo lá, eu tô aqui, ó, sentada aqui na frente, falando pro computador, fingindo que vocês estão aí do outro lado, né? Querendo acreditar depois que todo mundo vai abrir esse vídeo para poder escutar essa aula, se Deus quiser, né? Que eu tô repetindo essa aula para vocês. Então, eu tô aqui sentada, já começando a me dar uma fome. Aí, se eu sentir um cheiro de comida que às vezes vem no meu nariz, eu tive esse estímulo através do meu sentido do olfato, né? Esse estímulo, né, essa identificação desse cheiro, ele vai me fazer selecionar uma resposta, né? Uma programação da resposta que eu posso fazer o quê, gente? Eu posso, às vezes, parar a gravação aqui, levantar, ir na cozinha, pegar alguma coisa para me comer, né? E aí, qual é a resposta dessa programação toda disso tudo que eu fiz? É ter a minha fome saciada. Mas resta saber se foi gostoso? O que eu comi foi bom? Estava com o mesmo assim, sabor, com a mesma coisa do cheiro? Bom, esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu posso dar outro exemplo para vocês também de uma bola de futebol. Então, vamos lá. Estímulo, identificação do estímulo, seleção da resposta, programação da resposta. E a resposta, né? Então, num jogo de futebol, o jogador, ele tem a bola, né? E tem o estímulo que é ele ter que chutar essa bola para fazer o gol. A identificação desse estímulo. A seleção da resposta. Ele vai começar a pensar, eu tenho que fazer o gol. Tenho que chutar essa bola dentro entre aquelas duas traves, né? Aí ele se programa, ele começa a pensar. Ele começa a selecionar o que ele vai fazer, ele começa a selecionar o que ele vai fazer. Se ele vai correr para chutar a bola, se ele vai fazer uma paradinha na hora dessa corrida para chutar essa bola para o gol, para cobrar o pênalti. Se ele vai chutar forte, se ele vai chutar fraco, se ele vai chutar para o canto esquerdo, se ele vai chutar para o canto direito. Então, ele pensa em várias respostas, tá? Com esse estímulo que ele tem ali da bola para ele chutar para o gol, né? Ele tem várias seleções de coisas que ele pode fazer. Aí, ele pensa, na hora ele parte, ele programa o que ele vai fazer e aí ele resolve que ele vai bater nessa bola, né, nessa programação da resposta. Ele resolve que ele vai correr e chutar a bola alta no canto esquerdo. Então, ele vai lá, chuta dessa forma que ele programou de todas aquelas coisas que ele pensou. Ele chuta a bola. E qual é a resposta? Ele olha, a resposta para ele é o quê? Foi gol? Ele fez o gol? Ele conseguiu? E ele vai ter isso através do que ele está vendo, né? Que ele acabou de fazer. Entendeu? Então, tá aqui nesse quadrinho para vocês, tá? Que é estímulo, a identificação desse estímulo, a seleção de tudo aquilo que ele pensa em fazer, né? O que ele programa fazer, agora eu vou fazer só isso mesmo, e a resposta, ele conseguiu, ele teve, né, aquilo que ele queria alcançar quando ele programou só aquilo ali para ele fazer. Então, vamos partir para outra. Fatores psicomotores: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, organização espacial e temporal e coordenação motora global e fina, né? Esses já não são, eles estão dentro daqueles fatores motores básicos, né? Aqueles que aparecem na locomoção, manipulação, né? Isso tudo vem de lá, de dentro, para se complementar. Olha minhas unhas, olha, tudo roxo, olha. Tonicidade. O que é a tonicidade? Tonicidade é isso aqui, ó, que nos deixa estar aqui, que eu estou aqui sentada. Se meu músculo não tivesse com essa tonicidade em alerta, ligado, né, organizado aqui, eu estaria assim, toda mole aqui. Uma pessoa, quando ela desmaia,
essa tonicidade dela desliga. Tuf, por isso que ela fica toda molenga. O bebê, quando ele nasce, ele ainda é todo molinho, né? Ele não tem. Você pega a perninha dele assim, você levanta para o alto. Se você não segurar na hora de trocar a fralda, a perninha dele cai. Porque essa tonicidade ainda está se estruturando. Então, vamos lá. Estado de tensão ativa dos músculos. É o primeiro sistema funcional complexo que compreende a psicomotricidade. Sem a organização tônica como suporte, a atividade motora e a estrutura psicomotora não se desenvolvem. Entendeu, né, gente? É igual quando a gente está dormindo. Quando a gente dorme, nosso tônus muscular ele desliga, né? A gente fica mole. Se alguém for pegar a gente na cama, quem tem sono de pedra, ele pode pegar e a pessoa fica com os braços todo molenga, né? Porque está desligado. Então, aqui, agora, nesse momento, estamos desligados. Então, é um sistema funcional que ele vai amadurecendo, ele vai se organizando, né? E ele me dá suporte para fazer as atividades, fazer o que eu quero, né? De levantar um peso, de fazer qualquer coisa. Vamos continuar. Tonicidade, segundo a Júlia Guerra. Observando a amplitude dos movimentos, a resistência ao movimento passivo, a palpação da atividade flexora e extensora, dos diferentes músculos, é possível determinar o tipo de tônus muscular. Entendeu, né, gente? Resistência ao movimento. Resistência não precisa nem falar. Quem consegue correr bastante tempo, né? Ou tem a resistência de segurar uma coisa durante um tempão, aquelas coisas que a gente vê lá em Big Brother, né? São muitas provas de resistência ali. A palpação não preciso nem dizer, né, gente? E flexora, extensora também não. Acabei de mostrar aqui, dá para vocês verem, ó. Extensão, expressão, né? Essa coisa da gente botar nosso músculo durinho e relaxar os nossos músculos. Continuando. De novo, tonicidade, que se desenvolve do nascimento aos 12 meses de vida. Equilíbrio, responsável pelos ajustes posturais antigravitórios, estabelecendo autocontrole nas posturas estáticas e no desenvolvimento de padrões locomotores. Então, quando a criança nasce, né, ela não tem ainda essa coisa. Ela primeiro precisa amadurecer tudo aquilo que a gente falou lá atrás, de tônus, né, chegar a um estado biológico onde ela já consiga ficar em pé, né, para poder começar a andar. O equilíbrio, ele faz parte dessa coisa do movimento, né, de locomoção. Uma amiga minha me contou uma história uma vez que ela tinha uma colega que a menina tinha 1,80 m ou mais, né? A menina era bem alta. E o pé da mulher era 33, um pezinho pequenininho. Ela não podia parar, gente, com as duas pernas paralelas, né? Os dois pés paralelos. Porque, diz a menina, não sei se isso é verdade, tá, gente? Mas dá para imaginar, só a gente pegar uma boneca Barbie, né? O pezinho dela é pequenininho, você tenta botar ela em pé, ela não vai ficar em pé. Né? Claro, por outros fatores também, porque é uma coisa de plástico, mas existem bonecos que eles fazem, né? Bota a planta do pé chatinha que a gente consegue botar o boneco em pé. A Barbie você não consegue. E essa menina, ela não conseguia ficar em pé se tivesse com as duas pernas paralelas. Ela tinha o risco de cair para frente ou para trás. Então, ela sempre parava com as pernas assim, né? Uma na frente da outra, para poder manter o equilíbrio. Como a gente faz às vezes com um boneco, né? A gente pega, abre as perninhas deles assim e bota ele em pé que ele fica lá. Ela do mesmo jeito. Estamos falando de equilíbrio. Continuando. O controle na postura bípede se desenvolve por volta dos 12 meses aos 12 anos de idade. A criança é capaz de manter o equilíbrio com os olhos fechados por volta dos 7 anos, sendo que esta habilidade é refinada com a idade. Preciso nem dizer, né? Todo mundo já deve ter visto uma criança aprendendo a andar. Lateralidade é a capacidade motora de percepção dos lados do corpo, direita e esquerda. A predominância de um dos lados do corpo se faz em função do hemisfério cerebral, tá? Dizem que o hemisfério direito controla o lado esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Porque se inverte, igual quando a gente enxerga. A gente enxerga as coisas de cabeça para baixo
e o nosso globo ocular, nosso cérebro, ele conserta lá dentro. Não sei se vocês já viram algum desenho mostrando essas imagens. A predominância de um dos lados do corpo se faz em função do hemisfério cerebral. A lateralização inata é governada basicamente por fatores genéticos, embora o treino e os fatores de pressão social possam influenciar. Bom, então o que é isso? Quando a criança nasce, né, se os pais delas são direitos, são destros, consequentemente, ela vai ser destra, tá? Mas isso não quer dizer que ela não possa ser esquerda. Por quê? Eu já vi casos, né? Falando da minha vida pessoal, eu já tive um namorado que ele escrevia com as duas mãos, né? Porém, o lado direito dele, a letra dele saía muito melhor do que o lado esquerdo. Mas ele, quando tinha que fazer as coisas, ele fazia muito bem com as duas mãos. Por quê? Porque quando ele estudou em colégio de freiras, e as freiras, né, ele pegava o lápis com o lado direito, com a mão destra, ele pegava o lápis com a mão esquerda, elas tiravam o lápis da mão dele e passavam para outra mão, porque elas achavam que essa aqui era a mão certa de escrever. A mão direita era a mão certa. Então, elas obrigavam ele a escrever com aquela mão. Ele ia lá, pegava o lápis e escrevia com a mão esquerda. Né? Elas iam lá, tiravam a mão dele e fazia aquela coisa de mudar. Então, ele acabou trabalhando os dois lados, né, dele, do direito e do esquerdo, para escrever. Na prática, no seu trabalho, ele é marceneiro, ele escreve muito bem, ele faz muito bem as coisas com a mão esquerda, mas a sua mão direita está o tempo todo junto com ele nesse processo de trabalho, tá, motor. Por quê? Porque ele trabalhou bem os dois lados. Então, é sempre muito interessante, quando a gente for trabalhar os lados das crianças, a gente sempre trabalhar os dois lados. Ela vai jogar uma bola, ela vai jogar a bola com a mão direita, depois você pode fazê-la com a mão esquerda. Mas deixa sempre ela escolher com qual ela vai pegar a bola, com qual ela vai pegar o lápis. E nunca force ela a escrever com a mão direita, porque se ela escreve com a esquerda, deixa ela, tá? A escrita deixa a criança escolher. Não faz a criança escrever com a esquerda, não faz a criança escrever com a direita. Para a escritura, não faça isso, tá? Agora, para as outras habilidades motoras, onde existe mais uma amplitude, né, de movimentos, aí você vai usar. Sim, ela vai jogar a bola com a direita, ela vai jogar a bola com a esquerda, ela vai chutar com o pé direito, ela vai chutar com o pé esquerdo, tá bom? Continuando, então. Meu computador está rodando, agora eu já sei que está gravando, né? Então, vamos lá. A lateralidade manual surge no fim do primeiro ano, mas só se estabelece por volta dos 4 a 5 anos. A lateralidade só se estabelece aos 5 e 6 anos e o reconhecimento da mão direita e esquerda no outro ocorre após os 6 anos e meio. Quer dizer, é no outro, ela vai ver no outro que ele está escrevendo com a direita, que ela vai estar escrevendo com a esquerda. Por isso, quando a gente faz brincadeira com as crianças, né, para elas poderem aprender esquerda e direita, a gente marca no corpinho dela com alguma coisa, uma fita, faz um desenho de um relógio, que aquele lado ali é o esquerdo, né, para elas já começarem se acostumando. E quando a gente mostra, tipo assim, desenhe uma maçã na mão esquerda da criança. Né? Aí está o desenho lá na folha para ela. Esse desenho ele tem que aparecer de costas para ela, não pode aparecer de frente, tá? No início, porque ela vai demorar um pouquinho chegar nesse processo de saber, de reconhecer no outro. Depois ela começa a conhecer no outro, como está dizendo aqui, tá? Esquema corporal, noção do eu. Conscientização corporal, a percepção corporal, as condutas de imitação, né? Então, a gente já sabe que o esquema corporal é quando a criança ela tem aquela capacidade de reconhecer nela, né? Seus braços, sua cabeça, seus olhos, né? Seu peito, minha blusa está torta, né? Sua barriga, suas pernas. Quando a gente faz aquelas brincadeirinhas, né? Mão na cabeça, mão no olho, mão lá, né? O lápis. A gente está trabalhando isso. Quando a gente pega um boneco, recorta ele, né? Faz um boneco de papelão, ou manda desenhar no chão. A gente está trabalhando o esquema corporal. E a noção da imagem é a impressão que a criança já tem de si mesmo e tem depois da outra pessoa, tá?
Às vezes a criança é muito legal, as pessoas geralmente batem de frente com isso, mas quando o pai e uma mãe levam a criança para tomar banho com ele, ai, vai tomar banho junto com o pai e com a mãe. E isso não é ruim, não, gente. Isso é bom. A criança começa a ter a imagem do corpo do outro e começa a se reconhecer através do corpo do outro, tá? Lá na frente ela começa a distinguir e definir, tipo, não, ele tem o cabelo liso, eu tenho o cabelo crespo, né? A minha cor é clara, a cor dele é mais escura, eu sou mais magro, ele é mais gordinho. Então ela começa a perceber isso mais na frente, quando você vai trabalhando essa coisa do esquema corporal. E isso é muito sério aprender isso, gente. Não é bobeira. Ah, para que a criança vai saber quando ela crescer que ela tem braço, que ela tem mão? Mas se ela não aprender, se ela não tiver noção do eu dela, tá? Dessa conscientização corporal, ela vai ter dificuldade de aprendizagem espacial, tá? Essa coisa do corpo dela no espaço. É aquela pessoa que às vezes passa na sala de aula, você lembra de algum colega assim? Que ele passa entre os corredores das mesas e sai batendo nas mesas, derrubando coisa dos outros nas mesas, esbarrando em cadeira, né? Derrubando as coisas todas que estão por perto dele, porque ele não tem a noção do corpo dele com relação ao espaço. E isso a gente começa a aprender aqui nessa coisa do esquema corporal e da imagem corporal, tá? Imagem corporal, sentimento e atitudes que uma pessoa tem em relação ao seu próprio corpo. Esquema corporal, imagem esquemática do próprio corpo, que só se constrói a partir de experiência do espaço, do tempo e do movimento. Perceberam por que é importante a gente trabalhar o esquema corporal? E consciência corporal, reconhecimento, identificação e diferenciação da localização do movimento e dos interrelacionamentos das partes corporais e do todo, que aí no caso, todos esses três aqui, eles se complementam, tá? Eu tenho que ter essa consciência do meu corpo para poder estar posicionada aqui em cima dessa cadeira, né? Senão toda hora ia cair. Não é que ela é assim, ó. Vamos lá. Noção de corpo surge em torno dos 3 aos 4 anos de idade. Aqui, se você pedir para uma criança, né, no jardim de infância, de desenhar, desenha seu colega, ou desenha sua mãe, ou desenha seu pai. Se ele não tiver bem trabalhado essa coisa do esquema corporal, ele começa fazendo um bonequinho parecido com esse daqui, aquela coisa do boneco, às vezes, com a cabeça só, mas sem orelha, sem cabelo, sem braços, né? Porque ele ainda não tem esse esquema corporal bem trabalhado. E quando ele vai amadurecendo, conforme ele vai... Não precisa estar muito mais velho não, tá? Mas assim, no próprio pré-escolar, no final do ano, ele já começa a desenhar um bonequinho, já com, de repente, com bracinho. Quando você trabalha o esquema, ele já põe bracinho, ele põe cabelo, ele põe olhos, né? Às vezes ele põe até o boneco todo completo, com umbigo, quando você trabalha bem. E com o passar dos anos, né, quando ele chega no terceiro ano, quarto ano, que ele precisa fazer, às vezes, um trabalho que exige desenhos de pessoas, pode ter certeza que o boneco dele, além das partes do corpo toda certinha que vai estar presente, ele vai colocar, que aí ele começa a vir essa coisa da consciência corporal. Ele vai colocar, de repente, chapéu nesse boneco, ele vai colocar roupas nesse boneco, ele vai colocar sapatos, entendeu? Ele pode até colocar um boneco... Tipo, fazer aquele Jack Sparrow, né? O Piratas do Caribe. Ele pode pegar um personagem que ele conhece e fazer. Pode ver que os meninos dentro de escola, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, se passa lá nas folhas dele, você vai ver lá no caderno dele desenhado lá atrás aqueles bonecos de personagens de desenho animado que eles mais gostam, né? Aqueles super-heróis, aqueles robôs, que não deixa de ser a imagem, né, de um corpo, de uma pessoa, mas dentro de uma armadura. Então, por aí vai, tá? Organização espacial. Consciência da localização das coisas entre si. Auto-organizar diante do mundo que a cerca. Noção de direção, noção de distância. A gente já falou de orientação espacial lá, e aqui é organização, né? Noção de direção. Se eu falo, corre para a esquerda, corre para a direita, aquela brincadeira que eu já fiz, algumas turmas não teve essa oportunidade, né? De labirinto, né? Que a gente fica dando a ordem para o gato e o rato correr entre os corredores desse labirinto.
né? O gato, e a gente fala direita, esquerda. Às vezes eu usava os passos do colégio para dizer, né? Em vez de falar direita e esquerda, às vezes eu falei assim, vamos trabalhar, a criança ainda não tem essa noção, então com as coisas que eles estão vendo. Aí o banheiro, todo mundo virava para o banheiro e dava as mãos, né? Então escola, todo mundo virava para o lado da escola e dava as mãos. Muro, viravam para o muro que tinha lá no pátio da escola. Então a gente usava alguns exemplos desses três que agora está aqui servindo como exemplo para vocês. Embora o acesso ao espaço seja proporcionado pela motricidade, a visão e o sistema sensorial mais preparado, a visão é o sistema sensorial mais preparado para o estruturar. No caso, eu estou com o meu corpo no espaço, aquilo que eu falei do colega que passa entre as carteiras, né, derrubando os cadernos, derrubando os lápis dos colegas que estão em cima porque sai trombando, esbarrando. Mas se ele trabalhar bem com a sua visão, ele vai evitar que essas coisas aconteçam, né? E também saber aonde colocar o que entre um espaço e outro, saber, né, entre João e Maria, quem está? Ele vai saber responder, ele vai ter que usar a visão para isso, né? Tenho um aluno que ele não tem a visão. Então, ele vai ter que usar o quê para poder resolver esse problema da organização espacial? Ele vai ter que usar o seu tato, né? E ela se desenvolve em torno dos 4 e 5 anos de idade. Organização temporal. Capacidade de situar-se em função de sucessão dos acontecimentos, duração dos intervalos. E, gente, a organização temporal é o mais difícil para o aluno aprender. Ele tem muita dificuldade de saber, né, o que é ontem, hoje, amanhã, o que é daqui a uma semana, o que é daqui a um ano, do que é daqui a 2 anos, né? Ele não tem essa coisa de data. Tanto que se você falar para ele assim, você vai fazer aniversário em setembro. Se ele não for bem trabalhado, ele vai começar a perguntar assim, mãe, meu aniversário é amanhã? Ou já é hoje? Né? Por isso que o professor em sala de aula precisa trabalhar, às vezes fazer aqueles cartazinhos, né, com janelinha do tempo, ou com calendário, e sempre estar lembrando as crianças que dia é aquele, se é uma data festiva está chegando, mas ele vai estar sempre te perguntando que dia, não sei o que, não sei o que lá, como é que se trabalha tempo. E com brincadeiras, como eu trabalho tempo, quem chegou na frente, quem chegou depois, quem foi primeiro, né? O segundo, o terceiro, essa coisa do tempo passado, tempo corrido, uma brincadeira de pular corda, rápido, lento. Então vocês têm que mostrar para eles que o tempo passa assim, ocorre dessa maneira. E aí tem várias brincadeiras que vocês vão desenvolver para trabalhar essa coisa da orientação temporal, da organização temporal. E falar para eles, olha, vocês têm 2 minutos para colocar essas bolinhas dentro da garrafa. Aí vai, acabou o tempo. Aí tem que saber que eles não podem mais pegar. Então eles vão começar a perceber que eles têm um tempo naquilo ali. Que aquilo tem um momento que acabou, parou. Né? Que é como o dia, a noite. E também tem um tempo de chuva, de sol. A primavera, o verão, a gente pode trabalhar tudo isso com eles dentro de sala de aula e dentro dos espaços da escola, tá? É difícil, mas eles aprendem. Organização temporal. O ritmo. Exercício rítmico é importante para trabalhar a concentração e a atenção. As atividades rítmicas devem ser trabalhadas de forma a causar descontração, prazer, calma e confiança. Então, a gente pode trabalhar pulando corda, pode trabalhar jogando uma bola, né? Mais rápido, mais devagar. Tudo a gente pode trabalhar adaptando o tempo nessas brincadeiras, tá? Eu estava aqui com uma coisa que eu ia falar para vocês com relação a ritmo, que acabou fugindo. Caraca! Lembrei, também para trabalhar o tempo. Histórias, né?
A gente às vezes conta uma história para a criança e depois pega aquela mesma história que a gente contou, que a gente falou para eles, pediu para eles dramatizarem, para eles correrem, para eles fantasiarem, para viajarem naquela história. A gente pega essa história depois e dá para eles em desenho, mas dá para eles as páginas só dos desenhos misturadas, para eles começarem a contar, onde eles vão ter que pegar e organizar o tempo dessa história. Bota para eles organizar o que foi primeiro, o que foi contado depois, o que foi contado por último, que isso aí já vai trabalhar o tempo. Outra coisa também. Professora, você pode estimular eles com isso aqui que eu acabei de dar como exemplo, né, das figuras, para eles colocarem na ordem certa da sequência de acontecimento. Eles podem também inverter e contarem a própria história, tá? Eles inventarem uma história. Aí você pode dar outras figuras para eles ou usar aquelas mesmas figuras para eles contarem a história deles. Vamos fazer eles perceber que a história deles tem início, meio e fim, tá bom? Com isso eles vão estar trabalhando o tempo, a sua organização temporal. Organização temporal. É importante que a criança tome consciência de seu corpo como um instrumento rítmico. O movimento rítmico é econômico e harmônico. Coordenação motora global. No estudo da praxia global, praxia, corpo, né? Essa coisa, movimento, tal, isso aqui. Observa-se a postura e a locomoção, isto é, a integração sistêmica dos movimentos do corpo com os estímulos ambientais. Possibilidade de controle de movimentos amplos do corpo, como andar, correr, rolar, saltitar, rastejar, engatinhar, pular, entre outros, gente. Praxias, movimento intencional, organizado, consciente, voluntário, que tem como objetivo a obtenção de resultados, né? Então, praxia é essa coisa do meu movimento, do meu corpo, tá? Fazendo algo com intenção. Coordenação motora global. Apraxia. Impossibilidade de resposta motora para realizar movimentos durante uma atividade. Movimentos voluntários, tá? Apraxia é a impossibilidade de eu fazer alguma coisa, né? Dispraxia. Caracterizada por uma disfunção na organização tátil, vestibular e proprioceptiva que interfere na capacidade de agir, repercutindo no comportamento socioemocional ou no potencial de aprendizagem. Então, a apraxia, posso usar como exemplo aí uma pessoa, um cadeirante, né? E a dispraxia, eu posso usar como exemplo uma pessoa que tem paralisia cerebral, que ela tem dificuldade, de repente, para segurar o movimento dela, tanto para falar, você vê que a pessoa que tem paralisia cerebral, ela às vezes tem dificuldade para articular as palavras, né? Assim como ela tem às vezes um dos lados do corpo também com essa dificuldade. Coordenação motora global. A coordenação dinâmica global, óculo manual, coordenação óculo manual e óculo pedal, aquela coisa do óculo manual, se eu pego uma caneta para escrever, óculo manual, ou eu pego uma flechinha para acertar num alvo, né? Tô vendo o alvo e eu tenho que acertar lá no meio. Óculo pedal é eu pegar uma bola e levar essa bola, né, com os pés até um determinado lugar, passar pelos cones carregando essa bola, e isso é óculo pedal, tá? E começa a ser aprimorada dos 5 aos 6 anos de idade. Coordenação motora fina. Aquela coisa de tocar piano, tocar teclado, escrever, fazer tricô, costurar, né? Coordenação fina envolve concentração, organização dos movimentos e coordenação visomotora. Recortar, colar, pintar, escrever, encaixar, entre outras. Coordenação motora fina. O exercício de praxia fina pode ser realizados com atividades que envolvem o corpo em um todo, visando estimular a destreza, a velocidade e a precisão dos movimentos. Exemplo, bailarina e equilibrista. Aqui, ele está falando da praxia fina, pode ser realizada de atividade que envolve o corpo como um todo.
Bom, eu sinceramente eu tenho minhas controvérsias com relação a essa coordenação motora fina que eles estão colocando aqui como exemplo, tá? Porque eu peguei, eu acho que aqui está escrito alguma coisa errada. Porque no corpo da bailarina, só se for para uma comparação, né? Que ela precisa refinar os movimentos, assim como o equilibrista, para poder estar realizando aquele determinado movimento. Se for nesse exemplo dessa forma, aí eu concordo. Coordenação motora fina, coordenação músculo-facial. Aí sim, são músculos pequenos, né? Aí sim é fino. Relacionado com movimentos finos de face, fundamental para a fala, mastigação e deglutição. Aí sim. Começa a ser aprimorado dos 6 a 7 anos de idade. Desenvolvimento das capacidades psicomotoras. Aí aqui vem tonicidade, né, de 0 a 12 meses, equilibração, de 12 meses aos 2 anos, lateralização, de 2 aos 3 anos, noção do corpo, dos 3 aos 4 anos, estruturação espaço-temporal, dos 4 aos 5 anos, praxia global, de 5 a 6 anos, praxia fina, de 6 a 7 anos. É o desenvolvimento dessas capacidades, que eles estão mais amadurecidos para começar a desenvolver essas habilidades, tá? Criança normal deve ter pouca dificuldade com qualquer uma das tarefas das bases psicomotoras, né? Da psicomotricidade motoras. Depois dos 8 anos de idade, eu comecei a gaguejar. Tá bravo, tá terminando.